Se eu fizer a estátua do Davi, não. Então a habilidade do artista é exatamente essa, quer dizer, o artista ele trabalha, isso eu estava dizendo em sala de aula para mostrar, porque os atores têm, é muito fácil você se enganar em teatro. Porque, por exemplo, quando um pintor reproduz um cavalo, ele sabe muito bem a diferença entre a tinta, o pincel, a tela e o cavalo. Mas quando você representa um outro ser humano, você faz as ações do outro, é fácil você se confundir e achar que fazer o Hamlet é fazer as ações do Hamlet. Eu acredito, claro que não. Fazer o Hamlet é fazer as suas ações e de tal maneira que eu veja as ações do Hamlet. Isso é completamente diferente. Essa é uma característica da obra de arte que a gente vê com mais clareza nas artes plásticas, né? E que está essencialmente ligada ao nosso problema, ao nosso tema aqui. O Davi do Michelangelo, a forma do Davi, a forma da Pietà, ela é uma cristalização de uma sequência de gestos do artista sobre a matéria. Então, é o efeito final de várias. Não é só, é um efeito, mas aí que tá, ele tem ele é um efeito concreto. E aí que está a diferença do grande artista para o artista medíocre, está entendendo? Eu lia em algum lugar, onde era isso? Uma ideia boa que assim, os escultores eles sempre param um pouquinho antes do ótimo, por medo de ultrapassar. É como se assim tivesse um ponto a partir do qual você não deva ir, está entendendo? Porque é muito arriscado. É uma ideia boa, porque a gente tende ao contrário em arte. Agora falando mais de arte, nós vamos pular um pouco aqui, por isso chama arte e simbolismo. É muito fácil você confundir os planos. Por exemplo, do ator achar que para me dar a emoção de uma personagem, por exemplo, o personagem vê alguém embora e fica triste, ele tem que ficar triste. Você está entendendo? Ele tem que sentir tristeza. E ele acredita que se ele sentir tristeza, magicamente isso vai ser expresso como tristeza, o que é um pensamento mágico, no fundo. Mas o teatro tem essa característica, é fácil confundir. Veja, quando você diz para um músico, a corda ré está desafinada, ele não fica ofendido. Quando você diz para um ator isso, ele fica ofendido. Entendeu? Porque ele acha que é ele que está desafinado. E é o corpo dele, em geral. Ou às vezes aí entra o psiquismo, ele está meio maluco também. No caso do músico, isso não faz muita falta. Está cheio, né? Mas, por quê? Porque a música é uma arte muito abstrata. Então o cara naquele mundinho ali, ele está em casa, né? No caso do ator, não, é uma arte muito concreta, porque é o teu próprio corpo que está em jogo, né? E isto cria muitos problemas. Mas, enfim. Voltando, fica mais claro o conceito de forma? Então, é um instrumento que o Aristóteles usa, mas eu acho que muito bem achado, que é para, vamos dizer, ler as coisas, ler a realidade. Então, você sempre, tudo que você encontrar, ele tem, aí entra a teoria das causas, ele vai ter uma causa material, ou seja,
tudo que existe no universo é feito de alguma coisa. Né? Seja tudo que existe naturalmente, seja o que existe artificialmente. E tudo que existe também tem uma forma, ou seja, esse de alguma coisa, de que a coisa é feita, é organizado de uma certa maneira. Ele tem o que o Mário Ferreira chamava de uma lei de proporcionalidade intrínseca. Isso é a definição de forma do... Eu não sei se ele diz assim, mas você pode tomar, é uma definição de forma. O que é a forma? É a lei de proporcionalidade intrínseca da coisa. E de organização disso também. Geometricamente, assim, né? Sim. Mas se você pega o corpo humano, ele tem uma lei muito clara de proporcionalidade intrínseca, e se você tirar as coisas do lugar, não vai rolar. Né? Às vezes até rola um pouquinho, mas não muito. Porque ele precisa... E se você pensar uma árvore, é a mesma coisa. Ela tem uma lei de composição, e ela é intrínseca à árvore. O que não quer dizer que ela possa existir separada do universo, porque nos seres vivos... Bom, mas nos seres não vivos também é a mesma coisa. Ele só tem existência porque ele está em relação com todo o universo corporal. Né? Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Fale. É melhor deixar para a segunda parte. Fale lá, se for, eu deixo. Não, é que sempre eu sempre tive um problema muito grande com a questão de como se delimitam as coisas, os entes, entre eles, né? Porque cientificamente sempre existe a questão de que, bom, tudo são átomos e todas as coisas estão interligadas, não existe uma separação que possa ser estabelecida. Não sei se isso pode muito do que você falou, mas por conta da relação das coisas umas com as outras, né? Como que posso entender essa... Como que eu posso ter certeza de que uma coisa é só ela e não parte de um conjunto maior? Se é só pelo significado que aquela coisa tem, representa fisicamente, ou na minha percepção, não sei. Ou se tem algo mais aí. Isso é muito bom. Não é, eu estou entendendo. Não é confuso, é difícil de responder, porque é muito complexo. Mas é exatamente isto que a gente vai chegar nisto. Mas talvez a gente possa... quanto à forma, está razoavelmente compreendido? Tem alguma dúvida? O simbolismo, se você pegar o simbolismo nas tradições culturais, nas tradições religiosas, enfim, em todos os lugares, exceto no Ocidente moderno, que isso começa a decair, porque nós temos uma crise, tem inclusive um livro importante nesse mesmo Jean Baudrillard que eu citei há pouco, chamado A Crise do Simbolismo Religioso, onde ele analisa exatamente isso, como é que o simbolismo religioso entrou em crise no Ocidente. E crise quando ele escreveu, porque agora ele desapareceu, ele nem está em crise mais, né? Você não tem... As pessoas perderam um pouco a noção, quer dizer, se tem falado de vários aspectos sobre a crise da igreja. E um dos aspectos de qual quase não se fala é essa crise do simbolismo, que não é tão... espero que neste curso a gente entenda com clareza que não é um fator secundário. A não ser que todo mundo fosse assim, São Bernardo, tá entendendo? Aí não precisa simbolismo. Né? A gente comentava outro dia, né, sobre
um mosteiro cisterciense, e os cistercienses, na tradição de São Bernardo, eles praticamente não usam imagens, né? Então, as igrejas mesmo, no máximo, tem uma cruz, sem o crucificado, são muito despojados de imagens, né? E dizem que São Bernardo, ele, durante anos, ele não sabia como era o teto da cela dele. Ou seja, ele nunca tinha olhado para o teto. Então, o grau de concentração de um cara desses, está entendendo? Quer dizer, um cara desses, de fato, não precisa de simbolismo. O simbolismo, ele tem um papel mediador, né? E por isso é tão importante, porque a maioria das pessoas, se não tiver o simbolismo, está ferrada, porque ela não tem caminho. O cara vai estudar o quê? Eu quero entender o catolicismo, vai ler Santo Tomás, né? Eu acho que é o Chesterton que conta aquela história que uma senhora católica foi ler o capítulo, né, da Suma, A Simplicidade de Deus. E ela leu o capítulo e diz, bom, se isto é a simplicidade, imagina a complexidade, né? Porque é uma linguagem altamente técnica. Alguém pode servir um café para mim, por favor? E no Ocidente, se você for, é o que eu comentava antes, você tem uma teoria do simbolismo? Tem, mas ela não é muito desenvolvida, pelo menos que eu tenha conhecimento na tradição católica. Você tem, Santo Agostinho fala disso, até pelo menos a época da escolástica, né? De doutrina cristiana particularmente. Até a escolástica você ainda tinha uma reflexão sobre o assunto. Depois, me parece, pelo menos do que eu conheço, que não é muito, porque tem muita coisa em latim, grego, que eu não tenho acesso. Se tratou pouco do assunto. Depois tem um tratado importantíssimo que também, mas como é mais sobre signo e não tão sobre símbolo, obrigado, que é o Tratado de João de São Tomás, o Tratado dos Signos. Signos astrológicos? Não. Signo no sentido moderno. É o primeiro tratado de semiótica. Foi escrito por por João de São Tomás, que era acho que ele era dominicano, português, um escolástico. E dizem que é importantíssimo. Dizem que o livro de metafísica dele é a nata do que se foi, diz que é melhor que São Tomás, mas está em latim. Esse eu acho que não tem traduzido ainda. Você tem algumas páginas do próprio Dante Alighieri que também tratam do assunto, né? Eu cheguei a botar lá nos tópicos, né, os 4 níveis de leitura do discurso que ele desenvolve lá no Convívio e que ele aplica na Divina Comédia, né? Ou seja, não era uma coisa desconhecida, nunca foi. Talvez não seja um tema privilegiado de reflexão, até porque tem um pouco... a gente teve uma fase um pouco anterior, ainda no primeiro milênio ali, onde houve aquela grande disputa dos iconoclastas, né, em que se discutiu e se matou, as pessoas chegavam a se matar por isso, se você deveria usar ou não imagens, né, no cristianismo. E teve um concílio, enfim, que decidiu que o uso das imagens era justo, que se deve, né, no cristianismo, exatamente porque o Verbo se fez carne, portanto, não a reprodução do Verbo mesmo e dos seus aspectos, especialmente seus santos, não era herética. Né? Isto responde em parte à tua questão.
Quer dizer, e eu comecei... porque eu tinha ignorado. Não, eu estava falando dela. Porque para uma cultura tradicional, para uma religião, seja uma tribo indígena, seja o cristianismo, o islamismo, o universo inteiro ele é um símbolo de Deus. Então, em primeiro lugar, você tem e isso aí, Platão também falou bastante sobre isso, essa tensão que há no universo, ele não falava em universo criado, mas enfim, que há no universo entre o uno e o múltiplo. Quer dizer, ele chega na ideia de que assim, é preciso haver um ser supremo e que tem tudo aquilo que a gente vê em parte, ele tem em plenitude. No Timeu, ele chega a dizer que a criação do céu, que o movimento dos astros, e portanto o tempo, que o céu é uma imagem móvel do eterno, do imóvel, né? Então, o próprio universo ele é uma imagem em movimento daquilo que não se move na verdade, ou seja, de Deus, ou do ser. Hoje em dia talvez seja melhor a gente falar o ser, que as pessoas ouvem melhor do que Deus, né? Mas é a mesma coisa. Aí entra um outro problema, a gente também tende a coisificar o ser, né? Mas não vamos entrar nisso agora, mas isso é parte do nosso programa, vamos dizer, é um ponto de meditação. Então você poderia dizer que o universo como um todo é um reflexo e, portanto, é um símbolo das perfeições, de tudo aquilo que há em Deus. Só que é um símbolo diminuído, por isso é símbolo. Ele participa de Deus, que é um conceito fundamental de participação. Inclusive, em uma ou duas aulas a gente vai falar um pouco da ideia de participação, mais especificamente. Porque é isso que o símbolo tem. Ele participa, como a gente dizia antes, de algo que no simbolizado existe num nível mais pleno. Então, essa é a diferença fundamental do símbolo para o sinal. No caso do símbolo, ele não está só apontando para um referente, e ele não está só no lugar de um referente, mas ele reproduz em si algo que há também e mais no referente. Bem e mais. O referente ele tem o que o símbolo tem em parte algo que o simbolizado tem em maior plenitude. Eu não diria na plenitude, por quê? Porque você tem uma escalaridade. Por exemplo, quando você diz que o leão é um animal solar, é porque algo no leão, a juba, particularmente, dá para ele uma espécie de brilho que o sol tem em muito maior plenitude. Quando você diz que o leão brilha, por exemplo, não chega a ser propriamente uma metáfora, é uma metáfora, mas por um outro lado, você está percebendo algo de concreto na forma do leão, que me remete, assim como o ouro como um símbolo do sol. A luz que o ouro tem
Ele tem uma certa luminosidade. Né? Você vê a prata, por exemplo, ela não simboliza o Sol, ela simboliza a Lua. E você diz, de fato, parece que a prata participa de algo que eu vejo na Lua em plenitude. Ou num outro nível ontológico. Né? E aí o Sol também pode ser um símbolo do próprio Deus. Então o Sol tem algo, em parte, que é o brilho, o calor, ele é fonte de energia, ele é fonte de vida. Ele faz tudo, não só ele ilumina tudo, aliás é um dos símbolos universais, né, de Deus. E isso está no Sol, isto não é só uma ligação mental que eu faço. Não, é algo que o Sol tem na sua forma. Ele tem, em parte, algo que agora, se eu estou comparando diretamente com Deus, Deus tem infinitamente, em plenitude. Mas é só em parte. O Sol é outras coisas além disso. A forma do Sol. Está entendendo? Mas o Sol é um dos símbolos mais potentes nesse sentido, né? Porque ele também é circular, e o círculo é um símbolo de Deus também. Por quê? Porque ele é a coisa mais próxima de um movimento infinito. Ele é um motor imóvel. Se você girar o círculo, ele continua igual e ele está em movimento. Então, no círculo você tem tanto a imutabilidade divina, quanto o poder criador, o poder de mover. E ele tem uma completude. Claro que ela é limitada, e por isso é um símbolo, ele não é Deus. Ele tem, em parte, o que Deus tem em plenitude. Se você pegar um círculo geométrico, a distância ontológica é grande. O Sol já é menor. Então, isto é o que distingue o símbolo. Quer dizer, na própria estrutura dele, você tem, na forma dele, você tem uma repetição de algo que o simbolizado tem em plenitude. Ou é numa maior plenitude. O fato de que o Sol, através do Sol, nós conhecemos todas as coisas. Exato, é fundamental. Não pode olhar diretamente para ele. Exatamente, exatamente. Não pode olhar diretamente para Deus, mas por ele nós temos acesso. Sim. A todo mundo. Sim. Platão usa 2 ou 3 vezes esse símbolo ao longo da obra, né? Inclusive no mito da caverna. Então tem essa ideia também, quer dizer, se você pensar numa situação, vamos dizer assim, zero em termos simbólicos, isso não existe na prática, né? E você imaginar a vivência de um homem num momento zero de cultura, vamos dizer, a primeira coisa que surge é essa distinção entre o dia e a noite. É a coisa mais evidente, né? Essa polarização inicial, tanto que é um símbolo universal, né? Quer dizer, se você pegar todas as tradições religiosas, e a Idade Média também é rica nisso, mas qualquer tradição, você vai ver que tudo o que existe, na verdade, está simbolizando Deus. Eles não perdem essa relação aí. Pelo menos uma boa parte da cultura, está entendendo? Ainda não houve uma
uma separação racional, como vai acontecer só no Ocidente. Na verdade, isso vem, de uma certa forma, a origem disso está no cristianismo mesmo. Só a civilização cristã chegou nisso. Então não é uma coisa só negativa. Ela é negativa porque está louca. Ela é negativa porque ela perdeu a raiz. E aí, de fato, aí vem aquele outro negócio que a gente já falou em outros contextos, que é a nossa própria história cultural, quer dizer, com o surgimento das universidades, começou a decadência do pensamento ocidental, Aí logo surge o nominalismo, que vai romper exatamente com a ideia de simbolismo, no fundo. Que é o que eu falei, Não consegui distinguir entre os entes em si. O nominalismo tem um pouco disso também, não tem? Tem. Desaparece a ideia começa a desaparecer a ideia de forma. E fica a ideia de forma como composição, na verdade, de figura. Eles acreditavam que eles começam a perder, eu falava disso em aula hoje, a gente começa a perder a noção de ideia. E isso está relacionado a outro ponto que a gente vai desenvolver aqui, que é exatamente os planos ontológicos, que às vezes parece uma coisa muito mística, aos planos ontológicos, E que, na verdade, pelo menos a gente tem a experiência desses planos cotidianamente, só a gente não atenta para isso. Até porque a gente perdeu um pouco os conceitos mesmo, e aí perdeu o conceito, ferrou. Você não tem os símbolos adequados também, Então, hoje em dia, por exemplo, a ideia de inteligência é muito confusa para as pessoas. Inteligência é como se fosse conhecimentos, acúmulo de informações, e não articulação entre a realidade e... É razão só. A gente reduz a inteligência à análise combinatória, de uma certa forma. Então o cara acha que um computador é inteligente, por exemplo. Não, o computador é burro. Quem é inteligente é o cara que fez o computador. Não é inteligência artificial o computador. O computador é o que eles chamavam no início, é um cérebro eletrônico. Aí sim. E, portanto, ele é uma prova de que a alma ela não pode ser um epifenômeno do cérebro, ela não pode ser produzida pelo cérebro. O pensamento não pode ser produzido pelo cérebro. Nem o raciocínio. Ele não pode acontecer sem o cérebro, mas ele não é produzido pelo cérebro. Na verdade, o cérebro, ele de uma certa forma é a matéria do pensamento. Ele fornece a matéria para o pensamento. Mas ele tem um aspecto material, instrumental. Não se sabe, na verdade o cérebro ainda continua um grande mistério. Cada dia os caras descobrem outras coisas que anulam as ideias que se tinha. Por exemplo, aquela ideia de regiões. Diz assim, normalmente é assim, mas quando há uma lesão ele compensa isso. Então é ainda um órgão muito pouco conhecido. Mas essa ideia, a ideia de inteligência, ou a função da inteligência, o Aristóteles diria que a inteligência é a faculdade que capta as formas. Então não é à toa que a gente tem dificuldade de entender o que é uma forma. Porque a gente não tem, apesar de a gente estar usando isso o tempo todo, a gente não põe atenção nisto. A gente confunde os planos. A gente quer dizer, se você entender, por exemplo, o exemplo que eu usava hoje também,
quando a gente diz para alguém, pensa num triângulo, em geral você produz na sua mente uma imagem do triângulo. Mas você não confunde a imagem do triângulo com a ideia do triângulo. Você confunde, sim. Confunde por quê? Porque você não pensa no assunto. Então vem confuso. Você não pensa na ideia do triângulo, né? Você pensa no triângulo, geralmente. Geralmente você pensa no triângulo. O que eu estou dizendo é que... Mas você não poderia pensar no triângulo sem pensar na ideia também. Você pensa na ideia, só que você não sabe o que está pensando. Você não distingue a ideia do triângulo do triângulo. E aí eu digo, a ideia do triângulo não é triangular e dá um tilt na sua cabeça. Eu digo, como que não é? Claro que é triangular. Eu digo, claro que não é. A ideia do triângulo não é triangular, é imaterial, ela não tem figura. E como você tem acesso à não triangularidade? Como assim? Como você tem acesso à ideia do que eu só vejo a imagem? Não, você vê, por exemplo, quando você imagina um triângulo, ele é ou isósceles, ou retângulo, ou escaleno, ou equilátero. Geralmente é equilátero, né, que a gente imagina. Mas cada um, K1. Entretanto, você sabe que o escaleno, o isósceles e o equilátero são tão triângulos, um quanto o outro. Então você sabe que há uma diferença entre a ideia do triângulo e a imagem do triângulo. Você só confunde as coisas. Fala. Quando eu imagino o triângulo, está acontecendo na matéria também. Assim, Na matéria psíquica. Não no olho, mas na tua mente. Para a gente não... No teu psiquismo, se você quiser, a mesma coisa. Isso eu posso dizer que é material. Claro que é material. Só não é corporal. Por exemplo, quando você sonha com um elefante, você não fica mais pesado. Não é isso? Entretanto, é um elefante. Ele tem um peso, mas ele tem um peso imaginário, noutra matéria. Não é isso? Agora, a ideia do elefante não ocupa espaço na tua mente. Ela está em outro lugar, que é imaterial. Você pode distinguir material de corporal? Uma figura é sempre material. Uma figura é sempre material. Sim. Se eu imagino a figura, eu estou imaginando uma matéria. Você está usando alguma matéria, é uma matéria, o que as pessoas chamam de matéria sutil, ou matéria psíquica, que a gente conhece, não por analogia, conhece por experiência, mas a gente não tem, pelo menos eu não tenho, pode ser que alguém tenha, uma definição dessa matéria aí. Mas por exemplo, quando é a matéria dos sonhos. Tem uma matéria ali, mas essa matéria não é corporal, ela não ocupa lugar no espaço. O corpo ocupa lugar no espaço. Ou o corpo é tridimensional, se você quiser. Porque o espaço propriamente ele não existe, o espaço é um acidente dos corpos. Mas quando eu imagino, ela também é tridimensional. Quando você imagina... Não, ela é tridimensional na imaginação, mas existe uma espécie de espaço, vamos dizer assim, mas é análogo, não é como os corpos. Não ocupa lugar no espaço. Você pode imaginar quantos quiser. Hein? Você pode imaginar quantos elefantes quiser, não vai ficar mais Não vai ficar mais pesado, não, vai ficar apertado no sonho. Está apertado aqui, tem que tirar um elefante. Né? Não, a gente medita pouco sobre isso e atenta pouco sobre isso, então fica tudo misturado na nossa mente. Agora, a questão dele se a ideia de triângulo não é triangular, se eu descrever um triângulo sem usar uma figura, eu estou recorrendo à ideia. Você está fazendo uma definição. Então, realmente, não é triangular. Porque... Sim, a definição também não é triangular e nem imaterial. Qual que é a definição? Por exemplo, uma figura fechada de 3 lados. Então,
Pense nessas palavras, uma figura fechada de 3 lados. O que tem de triangular aí? Nada. E, entretanto, é uma definição do triângulo. Aquilo corresponde, no discurso, a um triângulo. A ideia do triângulo, porque não há um triângulo real. O triângulo real, ele vai ter que ter os lados iguais, ou um ângulo de 90 graus, ou você pode também dizer uma figura fechada cuja soma dos ângulos internos é 180 graus. É outra formulação verbal que traduz a ideia do triângulo. Mas olha só, do mesmo modo que eu consigo ver a figura do triângulo na imaginação, eu posso ver a ideia? Pode, desde que você considere ver como uma analogia, Sim, um símbolo. Ver com a inteligência. Claro. Mas como é que faz isso aí que eu não consigo ver? Mas não materializar, porque quando você vê a definição, quase que automaticamente você materializa. Você não consegue pensar A na definição não é a ideia. É um símbolo da ideia. É um símbolo da ideia. Mas eu posso pensar a ideia. Não sei nem se eu eu posso chamar de símbolo. Vamos chamar de símbolo, depois a gente... Hein? A minha pergunta, no caso, eu posso pensar a ideia ou eu só posso perceber a ideia? E aí eu vou expressá-la através de algum símbolo, seja de uma linguagem... Depende, perceber a rigor é com os sentidos. Uma percepção, ela é corporal. Então, uma ideia, essa palavra tudo bem, é uma metáfora. Eu prefiro a ideia de captar. Você capta uma forma com a inteligência. Na teoria do Aristóteles, que me parece bastante razoável, talvez ela não esteja completa, mas me parece bastante razoável, o que acontece é o seguinte: você percebe uma imagem, você percebe um objeto. Esse objeto, quando você percebe, ele se torna uma imagem na sua mente. Já é uma primeira abstração. Você sabe que a imagem do gato na sua mente é um símbolo do gato. Ela está no lugar do gato para você. Nessa imagem, aí diz ele, essa imagem, existe uma função da inteligência, que eles chamavam de intelecto agente, que abstrai dessa imagem a forma só. Como se você extraísse mesmo a ideia, que está contida ainda na imagem, mas que está já contida na imagem por analogia. E você aí faz uma segunda abstração, onde você separa o que é, vamos dizer, contingente, o que é acidental naquela ideia, naquela figura, e fica com a essência. Por isso que quando aparece outro gato, mesmo que seja um pouco diferente, eu reconheço. Você reconhece, claro. O problema começou exatamente aí. Os nominalistas, eles dizem que não existe essa ideia, que essa ideia, na verdade, é uma construção, que você vê um gato, você vê um segundo gato, um terceiro gato, um quarto gato, você compara e você chega à ideia de gato. Mas, na verdade, essa ideia, ela é uma espécie de resultado de comparação entre indivíduos. Mas o fato de que 2 gatos, macho e fêmea, deles nasçam um outro gato também, né? Quer dizer, um dado da natureza, tem a ver também com essa comparação. Não é uma coisa que eu fiz na minha cabeça só. É algo que eles encontram correspondente na natureza. Sim, mas para eles isto não, o aspecto universal está na nossa mente só. Não, eu sei, mas não faz sentido, né? Porque... Não, é um erro.
A comparação não é arbitrária, não é que eu vi duas coisas parecidas. Não, é mais simples ainda. Quando você vê um gato, você não precisa de um segundo gato, você já entende o que é um gato. Né? Aliás, hoje eu também falei, senão você não entenderia o que é o Sol, porque o Sol não tem comparação. O Sol é individual. E, entretanto, você vê o Sol e sabe o que é o Sol. Você não precisa construir a ideia de Sol. A inteligência é exatamente a faculdade humana que é capaz de captar uma ideia numa coisa. E essa ideia é, de uma certa forma, separada da coisa, porque ela é o princípio, ela é a essência da coisa. E não a coisa. A coisa é mais coisas do que a ideia dela. Por exemplo, o gato pode ter várias cores diferentes. Não importa a cor, vai ser sempre gato. Não existe gato sem cor. Porque não existe corpo sem cor. Então, alguma cor ele vai ter. Tá certo? Mas a cor é acidental. Você não coloca na ideia de gato a cor. Porque você sabe que o gato branco e o malhado são um gato. E um não é mais gato que o outro. Eles são plenamente gatos. Mas acrescentar um dado que uma vez você estava explicando essa mesma forma em matéria, e você falou uma coisa que ajudou a entender, talvez ajude também. Quando você vê um gato pela primeira vez e sem uma perna, você percebe que essa ausência, que ele não está... existe alguma coisa ali que não está na matéria, mas você está captando também, que está relativa à forma dele. É um gato que tem 4 patas, mesmo que existam alguns que tenham 3, você percebe... Você percebe na própria forma que está faltando alguma coisa ali. Você não precisa conhecer outro quadrúpede. No primeiro gato você está vendo, né? No primeiro gato você está vendo, mesmo porque você vai ter um sinal dessa falta. Tem a ver com aquilo que você falou no começo da aula, de que a gente tende a completar as figuras? Talvez, porque também tem uma... Se você pegar o universo, ele tem um aspecto racional mesmo na sua estrutura, inegável. Mas isso não cobre tudo, porque ele também tem um aspecto irracional. Né? Mas ele tem, e é um princípio de organização. Você vê o gato nu. Bom, tem algo lhe faltando. Tem algo, Tem uma desarmonia, né? E isto você capta você capta na forma da coisa. Porque você acessa essa forma universal, né? Essa universalidade. Porque ela está concretamente ali. Só o Aristóteles percebeu. Eu fiquei pensando que assim, a gente consegue captar a ideia quando você vê qualquer coisa. É porque a gente conseguir captar a ideia que a gente consegue depois captar o símbolo. Porque a gente consegue tirar a essência da coisa e depois se você tem um símbolo que remete a essa coisa, você consegue captar esse símbolo também. Sim, mas não é tudo isto, porque aí entra um problema que muitas vezes o símbolo, ele, ao contrário, isso seria talvez mais a expressão artística do que o símbolo propriamente dito. Porque muitas vezes no símbolo, mas na expressão artística isso também acontece, você ele traduz parte de uma coisa que você não tem acesso diretamente. Então é quase o contrário, é como se... E todo simbolismo sagrado é assim, ele tenta dizer o indizível, de uma certa forma. Ele tenta tornar mais acessível um objeto de difícil captação. A gente não consegue captar. Exatamente, porque quando você consegue, você traduz racionalmente já. Você não consegue, você precisa usar assim. Exatamente. Isso é importante, eu trouxe inclusive esses livros, mas eu sabia que hoje eu não ia entrar diretamente,
mas até para dizer que se alguém quiser dar uma olhada, se bem que são livros bastante confusos, do Mário Ferreira, onde ele trata sobre essa questão, e ele, um dos aspectos disso, ele usa a teoria cognoscitiva lá do Piaget, especialmente o conceito de assimilação e acomodação, para estudar o símbolo, e é bastante esclarecedor. Então nós vamos entrar nisto. Mas isso, a gente pode já guardar um pouco isso, que a característica do símbolo é que ele traduz algo de difícil captação. Então ele é oposto, segundo o próprio Mário, à imitação. Porque quando você imita alguma coisa, por exemplo, quando eu vejo uma garrafa, eu imito essa garrafa na minha mente, de alguma maneira. Não é isso? Então, eu estou conforme a terminologia do Piaget, eu estou me acomodando. Eu deixo que o objeto defina a coisa, né? E a minha mente como que se acomoda ao que eu estou vendo. E o outro processo na aprendizagem e na inteligência humana, segundo Piaget, no exercício da inteligência humana, é a assimilação. Quando você assimila, é o contrário. Você capta um aspecto e você preenche o resto com a sua imaginação. E aí você simboliza. Se você pegar mesmo a teoria freudiana, né, de você ter um determinado desejo, e esse desejo é obscuro, né, como diz o filme, né, esse obscuro objeto do desejo, né, veja, quando você se apaixona, você faz isso. Você vê uma parte e você projeta, você completa, né? E você cria um símbolo, no fundo, se você é isso que é bonito no simbolismo, e que eu acho que assim é onde sempre a gente vai fazer a relação, porque é o que de uma certa forma mais importa, né? A mulher amada um pouco é um símbolo do próprio Deus. Quer dizer, por que a gente é tão maluco hoje? Porque com a perda da ideia de Deus mesmo, a gente vira todo mundo idólatra. É o negócio do Chesterton, quem não acredita em Deus acredita em qualquer baboseira, né? A gente fala isso, parece que você é um fundamentalista, né? Cristão, no caso. Eu nem sei bem o que é isso. Não, eu sei, eu conheço uns. Né? Então, não, mas a coisa por isso é um assunto difícil de abordar. Por quê? Exatamente por causa da assimilação, tá entendendo? Você ouve a palavra Deus e quase tudo que significa essa palavra é você que está preenchendo, de acordo com a sua cosmovisão. Porque nunca ninguém viu Deus, tá entendendo? Então, ele é o objeto mais distante, de uma certa maneira. E é por isso que qualquer coisa o simboliza também. Ele remete, porque você não tem uma experiência direta dele. E, segundo as Escrituras, nem pode ter. É impossível. Pelo menos em vida, né? A Bíblia diz que você não pode ver a Deus e continuar vivo, né? Ou seja, ela quer dizer que sim, se você viu Deus, morreu, explodiu, não sobrou nada. Então, mas nós vamos depois pegar um pouco essa teoria, essa exposição do Mário Ferreira, porque eu acho que ela pode nos ajudar. Então, uma das ideias aqui desse curso é que a gente estude um pouco algumas abordagens do simbolismo. Mas nós não vamos nos reduzir a isto também.
Mas nós vamos começar por aí, porque me parece que a reflexão sobre isso vai nos orientar para a continuidade do próprio curso. Alguma dúvida, alguma questão? Está tudo claro até aqui? Então, um dos aspectos da crise do simbolismo é o surgimento mesmo da física moderna, que ao longo dos séculos como é que chama isso? Me veio uma palavra em francês aqui. Foi interiorizado, vamos dizer, em todos nós. Todos nós vivemos, de uma certa forma, no imaginário inaugurado, estabelecido por Newton, Galileu, aquela turma ali, Descartes. Essa tua pergunta mesmo, Lucas, né, a relação entre o indivíduo e o universo, entre o individual, está relacionada a essa cisão ao que aquele inglês, Whitehead, chama de bifurcação, inaugurada pelo Descartes, né, que é a ideia de um mundo que é pura extensão e um eu que é puro pensamento. Descartes fala isso? Sim. Tá, o eu cartesiano é exatamente a tal da res cogitans. Eu chamava hoje também atenção em sala de aula sobre isso. Ele chama de res cogitans e res extensa para o mundo corporal. E ele cria uma fissura, uma separação entre essas duas dimensões. Existe o eu que pensa e que não tem extensão, e existe um mundo que tem extensão e não pensa. É um mundo de pura matéria, de pura extensão. Ele, inclusive, é um pensamento contraditório, no fundo, porque você não encontra extensão pura. Aliás, quem faz essa crítica é o Guénon. Mesmo numa figura geométrica, ainda assim você tem as direções. Então você tem um elemento qualitativo também. Você nunca encontra extensão pura no universo. Extensão pura não é matéria-prima? Não, a matéria-prima não ocupa lugar no espaço. A matéria-prima é pura potência. Não, a extensão é a medida dos corpos. Ah, tá. Pensando que extensão pura era tipo coisa sem forma. Não. Não, mas é porque quando o senhor disse que Ela é o aspecto quantitativo do universo. uma figura geométrica tem direção. Por exemplo, as retas de um triângulo, os lados de um triângulo são retos. Então eles têm uma inclinação e uma forma. Eles não são só a medida deles, eles têm uma direção. Então, mas essa direção, de certa forma, é a forma. Né? É o que você estava falando que é forma. Sim, seja, sim, ela é, sim, e portanto ela não é extensiva, ela não é extensa. A direção não é extensa. Então não existe extensão pura. Mas Descartes acreditou que existia, ele via. Descartes conta que ele chegava na janela e olhava as pessoas passando e se pergunta e dizia: o que me garante que não são autômatos? É verdade. Ele conta isso. Como é que eu posso ter certeza de que essas pessoas têm alma, têm vida? Porque o que eu estou vendo é só extensão. Ele tinha fumado um. Ele viu o mundo como uma coisa só, uma grande massa de... Ele vê como pura extensão, pura exterioridade. E o eu como pura interioridade, puro pensamento, sem extensão. E aí ele fica com um grande problema. Sim, mas como é que eu ligo uma coisa com a outra?
E a resposta é, você não liga. Você parou desse jeito, não vai ligar muito. Isto aí você não liga, porque são duas abstrações. Você está entendendo? Só que isto determinou o pensamento filosófico posterior. Ninguém conseguiu, na época, e depois o Leibniz, mas o Leibniz foi pouco ouvido na época dele. O Leibniz sacou, dizendo, isso aqui está errado. Olha, em um século e meio, todas as escolas francesas eram cartesianas. Ou seja, a visão cartesiana tomou um pouco conta da Europa ali. É difícil você argumentar com o Descartes. Aquilo ali é bem, vamos dizer, é um beco sem saída muito bem arquitetado. Porque se você pegar alguns autores distintos, eles pegam furos em lugares distintos, né, da obra do Descartes. Mas independente disso, que o Descartes, porque aí ele chega a pergunta dele, ele via os corpos como mecanismos. Só como mecanismo. E aí a pergunta é, mas então como é que a alma, que é imaterial, esse eu pensante, como é que ele move esse corpo? Né? Então ele tenta, a solução dele é ridícula. Ele diz que a alma, a sede da alma é a glândula pineal, que é uma glândula que a gente tem. E aí continua a pergunta, mas como é que uma coisa que não tem matéria pode sediar-se numa glândula? Não resolve o problema, meu filho. Então, ele faz uma separação aí entre pensamento e mundo físico que depois vai influenciar, de uma certa forma, a visão do Newton, a visão do Galileu, onde você já tem... Mas aí o Newton também tem uma grande... Eu não conheço o suficiente a obra do Newton. Mas o Newton leva adiante esse projeto. Ele não é um cartesiano só. Na verdade, ele nem é um cartesiano, de uma certa forma. O Newton... Mas ele está considerando o quê? Ele já está considerando, como Descartes, o universo como um jogo de forças puramente materiais e cegas, mecânicas. Quer dizer, o mecanicismo permaneceu, a ideia do mecanicismo. E a física newtoniana, ela se torna ele tinha, parece, consciência disso, que ele estava construindo um modelo para descrever os movimentos celestes. Mas facilmente, quer dizer, esse modelo começa a se identificar com a própria realidade. Você não percebe que isso aí, hoje a física tem muita clareza sobre isso, a astrofísica, enfim, que são modelos que você, depende do ponto de vista, você descreve de um jeito, mas no nosso imaginário isso não foi absorvido. A gente vive num mundo newtoniano. Até outro dia eu percebi que eu estava rezando e eu estava construindo Deus com espaço vazio. Tipo, fundo preto. Sim, Nada. sim. Também se coloca como uma das causas disso o descobrimento, a invenção do relógio, no final da Idade Média. Porque o relógio, originalmente, ele é uma reprodução do movimento do céu. Ainda ele é hoje, só que agora tem muitas mediações. Mas o que é um relógio? Ele está marcando a relação da rotação da Terra, na época você diria da rotação do Sol, da rotação das esferas celestes em torno da Terra. Acho que vocês já viram os relógios, esses lá da época, que eram... Você tem os círculos das órbitas dos planetas mesmo, né, especialmente do Sol e da Lua.
Então você começa a marcar, a ter um relógio muito mais preciso, na medida que você criou, por imitação, você reproduziu o movimento do céu. E aí, facilmente, há uma inversão e você começa a ver o céu como um relógio.